Então, gente, primeira coisa, tá? Vamos entender um pouquinho. Eu acho que antes de falar de investimento, eu não sei vocês. Oi, Paty. Eu não sei vocês, tá? Mas toda vez que eu ouvia sobre investimentos, eu não sei por que já me vinha dinheiro à cabeça. Antes mesmo de eu me engajar na área de educação financeira, antes de falar de dinheiro, assim, você fala assim, é investimento. Eu não sei por quê, mas é muito forte essa ideia do dinheiro. E eu tenho percebido que a palavra investimento, por mais que ela seja uma palavra assim positiva, ela está criando um tom muito negativo, assim, na galera e ao redor e na sociedade em si. Então, primeiro, vamos entender o que, que é investimento, né? Eu não sei se tem alguém que se assemelha a mim há uns tempos atrás, tá? Quando alguém falava de investimento, eu não sabia por onde começar, eu ficava meio que desesperado, né? Eu ficava desesperado, nossa, tem que começar a investir, mas eu não sabia por onde começar. Então, por isso que eu decidi fazer essa primeira live, principalmente agora, né? Nessa época de coronavírus, que a gente está em casa. E aí vocês devem estar ouvindo falar sobre investimento, alguma coisa assim, e você quer investir, você não sabe por onde começar. Então, essa live é exatamente para você. Então vamos entender primeiro o que significa a palavra investimento, tá? Investir é você aplicar algo agora e ter um retorno futuro, tá bem? Então vamos pensar, a gente investe, por exemplo, na saúde. Como que a gente faz? A partir do momento que a gente decide, vamos supor, vou fazer uma academia, vou começar uma dieta, beleza? Então é um investimento que você faz. Vamos supor, você vai ter que deixar de comer algumas coisas, né? Você vai ter que separar um tempo para você ir malhar, para você ter um resultado futuro. Então, por exemplo, qual curso online, por exemplo, né? Cursos que a gente faz. Por que a gente também fala, pô, é um investimento? Porque a gente aplica algo agora, né? A gente dedica tempo, a gente dedica o dinheiro também para ter aquele retorno no futuro. Então, ou seja, sei lá, para você ser promovido, para surgirem mais oportunidades para você. Então, primeira coisa que eu acho que a gente tem que colocar na cabeça vamos tirar essa palavra com um tom negativo. Cara, investimento é algo bom. Só que na maioria das vezes, né, a gente é engraçado, né, que na saúde geralmente a gente investe bem, tem pessoas que não, né? No desenvolvimento pessoal, profissional também. Mas é impressionante como que a gente tem a mania de deixar a saúde financeira de lado. A gente sabe que a gente tinha que investir, a gente sabe que tinha que olhar melhor para o nosso dinheiro. E aí o que a gente faz? A gente simplesmente, né, esquece da saúde financeira, tá? Então hoje vocês vão aprender tudo que vocês têm que saber antes de investir financeiramente falando, beleza? Então vamos lá. Fiz um passo a passo aqui, tá? Para vocês entenderem, eu acho que vai ficar até mais didático. Então, são 6 passos antes de você começar a investir. Sem ansiedades, tá? Não significa, nossa, é muito passo, mas são tudo passos simples. E aí vão anotando esses passos e vão dando check, tá? Primeiro passo super óbvio, porém, muita gente não consegue já atingir no primeiro passo, que é o quê? Ter dinheiro sobrando, tá bem? Então, como assim? Isso é óbvio, mas tem gente que gasta mais do que ganha. Se você gasta mais do que ganha, a chance de você investir é zero. Qual que é o dinheiro que está sobrando que você vai investir? Beleza? Então, primeira coisa você tem que ter dinheiro. Você tem que conseguir separar uma parte do seu dinheiro, tá? E aqui eu venho com uma referência de um livro, tá? Eu até postei ontem no Instagram, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. E é engraçado que lá na Babilônia, o Arcade, que foi o homem mais rico da Babilônia, ele já falava o seguinte: você tem que, se você ganhar 10 moedinhas, ou seja, 100% do que você ganha, pelo menos uma moedinha você tem que separar para investir no seu futuro. Então, se ainda é desafiador para você, né, questão de guardar dinheiro, é começar a rever seus hábitos, tá? Principalmente em despesas variáveis. Vou fazer outras lives mais para frente, tá? Vou até coletar de vocês aí ideias. Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente tem que ter um dinheiro sobrando. Se não tiver dinheiro sobrando, não tem como investir, beleza? Então, esse daí é o passo 1 para você poder investir, tá? Segundo passo é o seguinte: você tem que ter, antes de você começar a investir e tudo mais, você também tem que ter uma reserva de emergência, um fundo de emergência. Eu já ouvi gente falando no SOS, né? É o dinheiro salvador. O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência, gente, é igual, deixa eu pegar uma comparação de casa, assim. Sabe caixinha de primeiros socorros? Que ela tá lá guardadinha, bonitinha,
Mas aí você espera nunca ir até ela. Você espera que você nunca precise ir na caixinha de primeiros socorros, né? Porque você não espera ficar doente, você não espera machucar. Mas caso aconteça, você tem ela. Então, para esses casos, vai ser excelente. Então, a reserva de emergência é exatamente para que te proteja em relação ao seu presente, tá? Então, como que você vai... E quando que é emergencial, tá? Vou dar exemplos do que é uma reserva de emergência. Meu caso, por exemplo, eu moro em Caruaru, meus pais são de Pouso Alegre. Então, se hoje meus pais ligam pedindo assim, Gui, tem que voltar para cuidar, tem gente da família doente e tal, eu tenho um dinheiro, por exemplo, para pagar uma passagem de última hora, uma passagem de última hora é cara. Eu tenho. Então, eu tenho esse dinheiro. Então, para isso é uma coisa emergencial. Outra coisa emergencial, fiquei doente, tive que comprar um remédio muito caro. Então, isso é uma emergência. Já deixa aí como uma atividadezinha para vocês pensarem depois da live, tá? O que vocês consideram emergencial? Ou seja, você tem que lista tudo isso daí, tá? O que não é emergência, tá? Ah, nossa, teve um curso com uma promoção maravilhosa, nossa, eu quero comprar esse curso. Não, isso não é emergência, beleza? Isso daí você pode criar um outro tipo de reserva, assim, que eu gosto de chamar de reserva de oportunidade, ou reserva de desenvolvimento, como você queira chamar. A reserva de emergência é para garantir que te proteja, tá bem? E quanto de dinheiro que você tem que ter, tá? Primeiro passo, você tem que saber quanto que é seu custo de vida. Custo de vida, gente, é diferente de salário, é diferente de receita. Receita é todo o dinheiro que entra, tá bem? Então, vamos supor, o seu salário. Então, vamos supor que o seu salário é 3 mil reais. Só que o seu custo de vida é todas as despesas que você tem, aquelas despesas essenciais, que você tem que pagar elas, senão você não consegue sobreviver. Então, alimentação, aluguel, internet, luz, água. Então, tem muitos casos que pode ser, vou dar um exemplo, né? Os 3 mil reais de receita e você tem o custo de vida de 2 mil reais. Então, o seu custo de vida é 2 mil reais. Quanto que você tem que juntar, tá? Você tem que juntar aí em torno de 3 a 6 meses do seu custo de vida, tá bem? Tem gente que faz reserva de emergência de 1 ano, tá? Se você é do tipo mais assim, conservador no sentido de, cara, eu quero me proteger durante 1 ano. Então, beleza, pode fazer também. Mas agora eu vou falar por que também dessa faixa, tá? De 3 a 6 meses. 3 meses, pelo menos é o mínimo, porque vamos supor que você ficou desempregado, ou você tem filhos, tem filhas, aí você vai fazer da família, tá? Você tem que garantir que durante esses 3 meses você pode sustentar você e sua família e as pessoas que são dependentes de você. Então, por exemplo, agora, nessa época de pandemia mesmo, é para usar a reserva de emergência no caso de profissionais autônomos, que fazem atendimentos, não está entrando mais receita, entendeu? Então, pelo menos 3 meses, tá? Agora, por que eu sempre falo de 3 a 6 meses? O meu caso é o seguinte, em último dos casos, vamos supor, eu tenho uma reserva de 3 meses. Em último dos casos, eu posso voltar para minha casa, para casa dos meus pais, entende? Mas se isso não é isso é um privilégio, reconheço isso. Mas se isso não é o seu caso, então é o seguinte, recomendo que seja uma de 6 meses, tá? 6 meses é bem o ideal, tá? 6 meses vai te garantir aí um tempo muito seguro para você proteger seu presente. Então é o seguinte, gente, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, se você não tem, faça. Se você conhece alguém que não tem reserva de emergência, faça. Vocês podem ver, gente, isso é unânime. Separa um pouco do seu dinheiro que você ganha agora da sua receita para reserva de emergência, tá? Não tem como. Vamos pegar aquele exemplo de novo, tá? Aqueles 2 mil reais que eu falei. Então eu teria que fazer uma reserva de emergência de 6 mil a 12 mil reais. Cara, eu não vou conseguir de 6 mil a 12 mil reais de uma vez. Então o que você vai fazer? Separa uma porcentagem das suas receitas, do seu salário, para construir sua reserva de emergência, coisa de 10, 20%. Entendeu? Para que você possa ao longo... A minha reserva de emergência mesmo ainda ela não está completa, eu quero de 6 meses. Ela está em torno aí de 5 meses, 4 meses e meio. Mas eu fui já construindo ela desde o final, acho que desde o final de 2017 que eu estou construindo minha reserva de emergência, tá? Então, quanto antes... uma dica muito boa, tá? Porque eu sei que tem muita gente com dinheiro parado aí, né? Quando eu falo dinheiro parado, eu tô com uns 10 mil reais parado aí, eu não sei o que fazer. Boa, responder essa pergunta agora, tá, Wellington? Então, se você está com esse dinheiro parado, já considere esse dinheiro parado numa reserva de emergência, tá bem?
Paty, Wellington, essa dúvida de vocês eu vou responder daqui a pouquinho, na hora que eu vou entrar num parâmetro aqui, tá? E aí eu vou falar bem dela, de onde investir a reserva de emergência. Então vamos lá, revisando. Primeiro passo, tem que ter dinheiro sobrando. Segundo passo, tá? Tem que ter reserva de emergência equivalente aí pelo menos 3 meses, até 6 meses, né? Mas recomenda aí que seja 6 meses para ter uma segurança boa, principalmente por situações de saúde, tá? Terceiro prazo, terceiro passo, tá? O terceiro passo é definir objetivos e prazos. Por que eu falo isso, gente? É impressionante também que essa é uma parte que a galera trava. Tem gente que tem a reserva, tipo, tem gente que tem dinheiro sobrando, a reserva de emergência tá ali, e ela tá juntando dinheiro, mas ela não sabe pra quê. E aí ela trava no terceiro passo. Então, vamos definir aqui qual que é o seu objetivo e seu prazo. Por quê? Vai fazer parte aí dos próximos passos, tá? Já digo a vocês, quem está me ouvindo, está me assistindo aí, tá? Se você não tem reserva de emergência, pode considerar que seu objetivo é uma reserva de emergência, beleza? Então é isso, tá? Então seu objetivo é esse. Vou ajudar vocês, tá? Ah, Gui, mas eu não tenho nenhum objetivo e prazo. Pensa no seguinte, pensa numa viagem que você queira fazer, tá? Pensa em algo que você queira comprar, por exemplo. Pensa em um curso que você queira comprar, entendeu? Então, assim, o objetivo é, vocês vão pegar a lista. Lembra quando vocês. Quer dizer, né? Todo mundo sonha aqui, né? Pensa nos seus sonhos, pensa nos seus desejos, tá? Aí você tem que fazer esse sonho e seu desejo transformar em objetivo, tá? E, gente, é muito diferente, tá? Objetivo e desejo. Desejo é o seguinte, né? Eu posso chegar e falar assim: "Ah, eu quero comprar um imóvel", tá? Isso é um desejo. E o objetivo seria: eu vou comprar um imóvel. Vocês conseguem sentir a diferença no jeito que eu falo? Quando eu falo eu quero, é aquilo, querer, todo mundo quer comprar um imóvel, às vezes todo mundo quer uma casa, todo mundo às vezes quer ser rico. Agora, quando você fala eu vou, dá a ideia do quê? Que você está tendo uma energia por trás daquilo, tá? Então você tem que fazer seu desejo, seu sonho virar um objetivo. O objetivo ele tem início, ele tem fim, você traça um plano para ele. Então, pensa nisso, gente. Qual é um objetivo que você queira fazer, que você tenha, tá? Curto, médio, longo prazo. Sempre coloca o tempo, tá? Porque isso vai influenciar na hora de você investir, tá bem? Então pensa sempre nesse objetivo. Então, se seu caso você não tem reserva de emergência, seu objetivo agora é reserva de emergência. Se não, pensa em um aí, tá? Uma dica, tá? Pensa em um a curto prazo, porque vocês vão ver, para quem não está acostumado a guardar um dinheirinho e tudo mais, e você conseguir guardar um dinheiro, fazer aquele dinheiro render para você conquistar um objetivo a curto prazo, gente, é muito maravilhoso, tá? Foi a primeira vez que eu senti na pele o poder da educação financeira, foi quando eu realizei um desses meus sonhos que virou um objetivo e durante 1 ano e meio eu juntei um dinheirinho para fazer um intercâmbio que eu queria. Então, assim, é muito maravilhoso, tá? Então, esse é o terceiro passo, tá? Defina o objetivo e o prazo deles, ok? Quarto passo. Então, temos lá. Quarto passo é o seguinte. Você vai abrir uma conta em uma corretora, tá bem? Por quê, gente? Corretora é uma instituição financeira que intermedia uma pessoa física das pessoas que fazem dos investimentos, beleza? Então, e lembrando, tá? Corretora, gente, não é um saldão de melhor preço. O que vocês vão fazer? Como que eu aconselho você a escolher uma corretora, né? Primeiro, vou estudar por conta própria, tá? E segundo, é você ir atrás de pessoas que já estão investindo. Então, por exemplo, eu vou falar aqui nomes de algumas corretoras que eu vejo que eu uso e alguns dos meus amigos também usam, tá? Então, tem Easy Invest, tem a Modal Mais, tem a Rico, tem a XP, tem a Clear. Essas 5 são as que eu mais ouço falar, beleza? Porém, quando você for escolher sua corretora... detalhe, gente, corretora é muito tranquilo de abrir uma conta na corretora. É tudo online, dá pra você fazer isso agora, até. Agora que eu falo depois da live, não sai ainda não, tá? Então é o seguinte, você tem que analisar o que eu chamo de... Você tem que analisar 4 fatores para abrir uma conta em corretora, beleza? Primeira delas, taxa, tá?
Porque toda corretora ela vai ter taxas, mas você vai ter que ver quais são as taxas que aquela corretora cobre. Então, por exemplo, essas que eu falei, se eu não me engano, todas elas, tá, elas não cobram taxa administrativa. O que seria a taxa administrativa? Uma taxa, né, para administrar o seu dinheiro lá. Elas não cobram taxa administrativa para renda fixa, tá? Para investimentos do tipo de renda fixa, tá bem? Então, você pode olhar a taxa, esse tipo de taxa. Tem taxa de corretagem. Taxa de corretagem é para quem quer investir em bolsa de valores. Então, para cada hora que você compra uma ação, eles têm uma taxazinha de corretagem. E isso varia de corretora para corretora, tá? Então, e tem a taxa de custódia, que é a taxa para guardar o seu dinheiro ali, tá bem? Então, assim, você olha, abriu conta em corretora, vai olhar primeiro as taxas. Segundo, o suporte, muito importante, gente. O suporte no sentido de ver quão rápido que eles respondem suas dúvidas, entendeu? Ver o FAQ deles, se tem bastante coisa que eles já respondem, tá bem? Isso é bem importante também. Terceiro, a plataforma, tá? Quando eu falo plataforma, é o visual mesmo, do tipo, ver se é fácil de investir, você entende o que tá lá. Tem uma coisa para quem começa a investir em renda variável, tá? Que chama Home Broker. Home Broker é exatamente a plataforma de onde você vai ver lá fundos imobiliários, ações. Então, assim, é um fator bem importante também, tá? Mas se esse é o caso, ó, o que eu tô falando aqui já, tá? Se você não tem aquela reserva de emergência e você tá começando agora, não recomendo que você já vá para uma renda variável, tá? Vou explicar aqui no passo 5 o porquê. Então vamos lá, revisando aqui para todo mundo que está comigo, né? Primeiro passo, então, tem que ter dinheiro sobrando. Segundo, fazer sua reserva de emergência. Terceiro, você vai definir seus objetivos e prazos. E quarto, abrir uma conta em corretora. Beleza? O que eles falou é verdade. A Rico tem vários cursos que ajudam bastante para quem está iniciando. Geralmente, essas corretoras, gente, eles têm blog também, onde eles escrevem muito sobre cada detalhe de investimento, como abrir conta e coisas do tipo, tá? Quinto passo, tá? Vocês vão... Chegou na corretora, tá com aquele dinheiro sobrando, tá com a sua reserva de emergência. O quinto passo é, você vai analisar 5 parâmetros na hora de investir. Nossa, é muita coisa. Não, não é. Vou explicar cada um deles detalhado, tá? Por isso que eu falo para pegar a caneta e o papelzinho para anotar. E eu vou relacionar eles. Então, primeiro, tá? Liquidez. O que é liquidez, gente? É a facilidade que você tem de pegar aquele investimento, aquela aplicação que você tem e usar ela. Ou seja, colocar ela na sua mão, fazer alguma compra, tá bem? Então, você tem que olhar sempre a liquidez do seu investimento. Outro passo também, tá bem? É taxas. Você tem que olhar se aquele investimento, ele cobre alguma taxa, tá bem? O terceiro é rentabilidade. Aí sim, você quer saber quanto daquilo que você investiu, quanto que vai render, quanto de juros vai render, tá? Quarto, o risco. E quinto, o tempo de maturação. Quando o tempo de maturação é o tempo de vencimento, tá? Então vamos entender melhor cada um desses, beleza? Respondendo a pergunta aqui da Paty e do Wellington. Cara, onde que você vai guardar uma reserva de emergência, tá? Uma reserva de emergência, vamos pensar, ela é para casos emergenciais. Então, se eu tiver uma emergência daqui a pouco, eu vou sair dessa live, sei lá, eu vou malhar aqui na sala, quebra o braço, preciso, sei lá, eu vou comprar um remédio ou começo a ficar doente. Então, eu preciso de algum lugar que tenha alta liquidez. Então, lembra disso, gente. É a característica do investimento. Então, você vai olhar algum investimento que tenha uma alta liquidez, tá? Então, um investimento, por exemplo, tá? O que tem muita alta liquidez é a caderneta de poupança, né? Porque a caderneta de poupança é só ele no banco, colocar o cartão e já vai sair o dinheiro para mim. Então, isso que é liquidez, tá bem? Agora, na poupança, vamos continuar a caderneta de poupança para entender cada um, tá? Tem alguma taxa para quando você tira ali? Não. Então você não tem nenhuma taxa para você tirar aquele dinheiro. Tem a taxa do banco é aquilo, né? Tem contas que você só pode fazer 2 saques por mês. Por exemplo, acho que conta poupança é isso. Você só pode fazer 2 saques por mês. A partir do terceiro cobra uma taxazinha. Então essa que é a taxa, tá? Terceiro, rentabilidade. Hoje a poupança, gente, ela tá rendendo coisa de 2,62% ao ano, tá? E ela tem rendimento, assim, você sabe o rendimento mensal, você pega 2,62, né? 2,62, divide por 12, você descobre quanto que é o rendimento mensal dela.
E ela faz aniversário, tá? A poupança faz aniversário. Ela todo dia no finalzinho do mês tem uma data certa que ela rende o que você tem ali, tá bem? Então essa que seria a rentabilidade. O risco, gente, o risco é o risco da caixa quebrar, beleza? E o tempo de maturação é o seguinte, ele está bem associado à liquidez. Não tem um tempo de vencimento da poupança. Eu posso eu posso chegar, colocar ali na poupança, tá? E tirar a qualquer hora. Então não tem um tempo de maturação, tá? Enquanto mais eu deixar, mais tempo deixar ali, vai ficar rendendo aquele dinheiro. Agora vamos pensar o seguinte, tá? Ariadne é um bom lugar, tá, gente? Não sou patrocinado aqui pelo Nubank, tá? Por nenhuma dessas corretoras que eu falei, mas um lugar bom para você colocar a sua reserva de emergência é no Conta, por exemplo, tá legal. Ele rende não é 100% do CDB, tá, o Ariadne? Ele rende 100% do CDI. CDI se chama Certificado de Depósito Interbancário, tá? Essa taxa hoje do CDI, hoje, quando eu falo hoje, é 3 de maio, ela tá para ser em torno aí de 3,65% por cento ao ano. Então tá rendendo mais que a poupança e a inflação também para esse ano tá em coisa aí de 2,92, acho que é 2,92% ao ano. Então ela tá rendendo mais que a inflação, né? Então, como vocês podem ver, a poupança não. Agora vamos entender agora algumas relações, tá? Por que que eu falei para vocês sobre definir objetivo e prazo, tá bem? Objetivo e prazo. Vamos supor, eu quero fazer um investimento que eu queira resgatar ele vamos pensar, daqui 1 ano e meio. Então, daqui um ano e meio, eu quero investir, eu quero esse tipo de investimento para uma viagem, tá? Geralmente, como que funciona, né, o mundo dos investimentos, gente? Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Pensa com você, é o seguinte, quando você vai investir, por exemplo, quais são os que são os mais seguros, tá, gente? CDB são bem seguros, que são certificados de depósito bancário por serem cobertos pelo FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito. O Tesouro Direto, né, ele é bem seguro também, porque ele é garantido pelo Tesouro Nacional, tá bem? Então, é o seguinte, quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Porque se você vai investir em algo que é extremamente arriscado, é aquilo, velho. Para valer a pena você colocar nesse investimento, ele tem que garantir uma rentabilidade muito maior. Porque se ele garante a mesma rentabilidade, pensa com você vai escolher um investimento que tem um risco menor ou um risco maior. Beleza? Então essa é a primeira associação que vocês têm que fazer. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade, tá? Outra coisa é a liquidez, gente. Geralmente, quanto menor a liquidez, menor a rentabilidade. Vamos entender aqui o porquê, tá? Vamos supor que você vai investir num lugar que ele tem uma liquidez diária, né? Ou seja, você pode pegar aquele dinheiro a qualquer momento. Então, o que vai acontecer? Eu empresto o dinheiro, vamos supor que eu tenho aqui, né? A minha garrafinha é o lugar onde eu vou guardar e ela tem liquidez diária. Eu vou deixar ela aqui, guardei dinheiro nela. Só que ela está usando esse dinheiro meu para investir, entendeu? Ela me prometeu, ó, se você guardar aqui em 2021, no final desse 1 ano e meio, eu vou te devolver o dinheiro que você me deu mais, sei lá, 5%. Aí eu falei, massa. Então esse é o tempo de maturação, entendeu? Então ela falou para mim que no dia, deixa eu fazer uns cálculos aqui rapidinho, vamos por dezembro de 2021, ela me prometeu que se eu der para ela aqui R$ 100, tá? Eu vou dar R$ 100 para ela. Ela me prometeu que no tempo de maturação, na data de vencimento, ela vai me devolver R$ 100 mais 5% de R$ 100. Então ela vai me devolver R$ 105, beleza? Mas ela tem liquidez diária, tá, gente? Então o que vai acontecer? Se eu resgatar antes, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse dinheiro antes, vai ser ruim para ela, porque ela estava contando, né, que eu iria pegar só no vencimento. Então, se eu vou pegar antes, o que ela vai pensar? Tá, eu vou te pagar, você quer antes, eu vou te devolver. Mas eu não vou te devolver os 105, porque eu prometi os 105 se você deixasse, né? Ou se você deixasse até dezembro de 2021. Então, por isso, gente, que quanto menor a liquidez, menor a rentabilidade, entendeu? Então, vocês têm que pensar, na reserva de emergência, que eu até já falei aqui, você tem que fazer o quê? Deixar no lugar que tem uma ótima liquidez, que você possa pegar ele em um dia útil, por exemplo, tá? A Cássia perguntou aqui, né? Quais são os riscos, tá? Então, os riscos são o seguinte.
No Tesouro Nacional, é como se fosse assim, o governo quebrar totalmente. Porque o que é o Tesouro Nacional, gente? O governo ele emite títulos públicos, né, para pagar dívidas públicas e também para financiar a questão de educação, saúde, meio ambiente, né, segurança, beleza? Só que é aquilo, eles vão emitindo um monte de título público e ele te promete uma certa data. Então, enquanto ele está emitindo, e está tendo pessoas que estão pegando agora esses títulos públicos, o rendimento deles, e o governo já está emitindo títulos futuros. Então, ele está pagando com o dinheiro que está entrando, beleza? Por isso que o Tesouro Nacional, ele é muito, tipo, ele é muito seguro. E além disso, o governo tem o poder de emitir papel moeda. Então, o Tesouro Selic, ele é isso, Cássio. O risco é do tipo assim, cara, pensa assim, o Brasil quebrar, acho que totalmente de não ter. Só que isso nunca aconteceu, de ter que tirar dinheiro do Tesouro Nacional, por exemplo, tá? E o outro, que é o CDB que eu dei, por exemplo, quando é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, esse Fundo Garantidor de Crédito, ele garante 250 mil reais por pessoa, tá bem? Então, esses CDBs que eu falo, ele tem essa garantia, tá? Então, esses que são os riscos, tá? Desses dois tipos de investimento. Para cada tipo de investimento há um risco, tá bem? Então, só lembrando, gente, os parâmetros que vocês têm que analisar, então, tá? São liquidez, tá? Facilidade de você tirar o dinheiro, rentabilidade, risco, taxas e tempo de maturação, tá bem? Porque todo investimentozinho livre você tem que olhar, você vai ter que olhar, cara, se é aí por isso que eu falo para vocês. Vou dar um outro exemplo aqui, já uma dica também, tá? Não sei se vocês já estão construindo a aposentadoria de vocês. Mas, por exemplo, a aposentadoria tem necessidade da gente colocar no investimento com alta liquidez? Não tem, porque a gente não quer tirar esse dinheiro agora, a gente quer tirar ele, no meu caso aqui, eu quero tirar ele daqui uns 30, 35 anos. Então eu posso pegar um investimento que não tem uma baixa, né? Eu quero que tenha baixa liquidez, quero que tenha baixo risco também, por quê? Porque eu quero garantir que a minha aposentadoria esteja sendo construída e eu quero que tenha, né, uma rentabilidade um pouquinho maior, beleza? Então, por isso, gente, o que vai determinar o tipo de investimento que você quer são os seus objetivos, entendeu? O objetivo e o prazo deles. Aí você vai, quando você definir cada objetivo e cada prazo, e aí você vai analisar. Você tem que analisar as taxas que vão ser cobradas, a liquidez, a facilidade de você tirar, a rentabilidade, o risco e o tempo de vencimento, tá? Só para dar aqui até mais uma analogia assim, que eu pensei na questão da liquidez e rentabilidade. Pensa que o investimento é uma semente, tá? Aí você vai lá numa árvorezinha e você vai plantar ela. O que vai acontecer? Você deixa a árvore lá. Aí vamos supor que aquela árvore, o melhor momento para pegar frutos dela vai ser no início de janeiro de 2022. Só que o que acontece? Eu vou precisar pegar antes. Aquela árvore, ela vai, vamos supor, depois de um ano, talvez já vai crescer frutos nela. Você vai poder pegar frutos, mas eles não vão estar tão maduros assim. Eles não vão estar tão bons. Por quê? O melhor momento seria no tempo de maturação. Beleza? E para fechar aqui, né, o último passo, então revisando aqui, tá? Primeiro passo, dinheiro sobrando. Segundo passo, ter reserva de emergência. Terceiro passo, definir os objetivos e o prazo deles. Quarto passo, abrir uma conta e uma corretora. Quinto passo, analisar os 5 parâmetros. Quais são eles? Liquidez, rentabilidade, taxas, risco e tempo de vencimento ou tempo de maturação. Sexto passo, gente. O sexto passo é estudar. Não tem segredo agora. Se vocês não saírem, né, pegarem um momento para vocês estudar, quando eu falo assim, colocar em prática, entrar, né, no campo de batalha, entrar para você ver, você não vai entender. Você vai ficar só imaginando. E eu recomendo, né, você que está assistindo aqui, eu recomendo muito que você abre aí uma conta. Hoje, por exemplo, você já começa a pesquisar taxas, né? Ou amanhã, posso até ajudar, tá? Só mandar uma mensagem, um direct aí, que eu posso até ajudar nisso. Porque aí você já vai estar com conhecimento fresco agora dessa live. E com o conhecimento fresco dessa live, você já vai entendendo, tá bem? Então, assim, gente, é estudar. É a melhor ferramenta que a gente tem é o seguinte, é o conhecimento de você pegar, sentar um dia e falar, cara, eu vou entender isso e tudo mais. E, gente, não precisa ficar igual 1 hora, 2 horas. Você não tem esse hábito. Constrói aos poucos. Fica 10 minutos. 10 minutinhos ali, você já vai, cria a conta primeiro. Abriu a conta, olha um tipo de investimento, estuda só um tipo de investimento, tá bem? Então, assim, gente, só para fechar aqui,
Eu não contei isso ainda, né, Rafa? Vou falar daqui a pouco, tá? Agradecer vocês, tá? É o seguinte, né? Só quero também fazer um comunicado aqui oficial nessa live, tá? Amanhã vou estar lançando aí o meu canal no YouTube. Amanhã vai sair o primeiro vídeo, tá? Então, o nome do canal vai ser Da Minha Grana Cuido Eu, tá? Criei também uma página no Facebook que chama Da Minha Grana Cuido Eu. E o primeiro vídeo de amanhã, gente, vai ser sobre reserva de emergência, tá? Bem detalhado. Nossa, assim, é um vídeo que eu fiz detalhado. Tem simulações dentro desse vídeo, tá? Peguei investimentos, simulei e tudo mais, expliquei com cada detalhezinho, tá? E, gente, então é o seguinte, né? Esse 2,39, eu vou falar só o porquê do 9, tá? Do 3 ainda não vou falar, não. O 9, só para encerrar aqui também, o meu foco, né? Não sei se vocês viram que. Já vou falar, Ariane. O meu foco é com a educação financeira. Estou aqui me lançando no sentido, né, de ser um perfil público, que eu quero publicar mais agora, é educação financeira para educadores. Se você não acredito que todo mundo tem o potencial de ser educador, né? Mas é só para vocês entenderem o que eu quero com isso, né? Minha ideia é focar de levar a educação financeira para a escola e para os educadores, porque eu acredito muito que se eu conseguir levar para essa galera é muito, é uma galera muito competente, muito hábil, e eu acho que é o melhor lugar para se aprender educação financeira é dentro da escola, entendeu? Então essa é uma bandeira muito forte que eu tenho. Então, assim, se vocês conhecerem aí, quando eu falo educadores, quem que são, assim, no geral? Vamos colocar aqui, né? Professores, diretores, coordenadores pedagógicos, pessoal da limpeza, os porteiros, né? As tias e os tios da merenda, pai, mãe, família, todo mundo que está envolvido no processo educacional. Essa é a galera que eu quero atingir. Então, assim, vocês vão ver, a ideia aqui sempre vai ser a educação financeira de um professor, de um educador para vários educadores, tá bem? Então, assim, se vocês puderem ajudar aí na divulgação, principalmente dessa galera. E por fim, gente, ó, última coisinha, tá? Prometo. Eu vou tirar uma foto, tá? Eu assim, desse jeito aqui, tá? E eu vou publicar lá no feed, tá? E aí eu quero que vocês coloquem duas coisas lá na foto, fazendo um grande favor. Qual que foi o maior aprendizado de vocês dessa live, tá? Tipo assim, se gostaram da live, se fez sentido, né? O que foi o que vocês mais aprenderam, beleza? E se vocês gostaram, né, e fez sentido para vocês, igual a Ariadne falou, né? Coloca também no comentário o que vocês querem ver na próxima live. A próxima live eu quero já marcar para domingo que vem, provavelmente 2h39, tá? Mas eu vou publicar aí ao longo dessa semana, tá? Então, no mais, muito obrigado, tá? Espero que vá agora da grana de você... Não, peraí. Da sua grana, isso. Da sua grana, cuida você, tá? Obrigado, gente. Até mais, bom domingo e ótimo maio para todos. Valeu!